Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre funções. E aí dentro das funções nós vamos trabalhar com funções afim. Porém, antes de falarmos sobre função afim propriamente dita, nós vamos recordar um pouquinho sobre um conteúdo que nós vimos lá no ensino fundamental, que é o plano cartesiano, o produto cartesiano, certo? Essa introdução é para que vocês possam entender melhor os conceitos de funções sem ter muito problema, certo? Então, vamos lá. Então, plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano? Primeiro, a gente traz um pouquinho da história para vocês. Quem foi responsável por trazer os conceitos de planos cartesianos foi René Descartes. Ele foi um filósofo, físico e matemático francês, certo? E o plano cartesiano, ele consiste em nada mais, nada menos do que dois eixos perpendiculares, certo? Um em um sentido horizontal e o outro em sentido vertical. Então, ó, sentido horizontal e sentido vertical. Sendo que o do eixo no sentido horizontal, ele é chamado de eixo X, ou eixo das abscissas, e o vertical é chamado de eixo Y, ou eixo das ordenadas, certo? Sua façanha, a façanha de René Descartes, certo? Ela leva em consideração duas retas perpendiculares entre si que se contam num ponto denominado origem. Então, aqui, ó, seria a origem de coordenadas, criando assim o denominado coordenadas cartesianas. Então, quando você pega valores que estão no eixo das abscissas, ou eixo de x, e valores que estão no eixo das ordenadas, ou eixo de y, você relaciona elas, você vai ter coordenadas cartesianas, certo? Coordenada cartesiana, ela é utilizada, por exemplo, em geografia, certo? Então, a galera que está vendo geografia já deve ter visto alguma coisa sobre isso também. Deixa eu ver. No plano cartesiano, nós temos que ele segue o sentido anti-horário, certo? Então, o primeiro quadrante está aqui, você vem no sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eixo das abscissas, como eu falei para vocês, eixo das ordenadas. Eixo X é o das abscissas, eixo Y das ordenadas. E a origem, que é o ponto 0, 0, certo? Foi também o que eu já mostrei na figura anterior para vocês. Outra coisa que nós temos que entender com relação ao plano cartesiano é que tudo que está para a direita do eixo X é positivo. E para cima, no eixo Y, também é positivo. O que está para a esquerda, no eixo X, é negativo. E o que está para baixo, na esquerda, é negativo. Certo? Então, você leva em consideração que no primeiro quadrante você tem valores apenas positivos. Certo? No segundo quadrante, você vai ter X como negativo e Y positivo. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo, tanto X quanto Y. E no quarto quadrante, você vai ter X positivo e Y negativo. Certo? Então, primeiro quadrante, todo mundo é positivo, X e Y. No segundo, X é negativo, Y é positivo. No terceiro, todo mundo é negativo. E no quarto quadrante, X é positivo e Y é negativo. Ok? Então, nós temos aqui a coordenada de Z. Tá aqui Z, né? Qual seria a coordenada de Z? Seria o valor que ele tem no eixo de X e o valor que ele tem no eixo de Y. Então, se eu estou falando de pares ordenados, você vai lembrar que sempre quem vem primeiro é o X e por último o Y. Então, olha aqui, o par ordenado é esse aqui. O par ordenado que foi dado foi 4 e 5. Então, 4 corresponde ao eixo X ou abscissa, 5 corresponde ao eixo Y ou ordenada. Então, olha bem aqui, ó. 4, 5. Então, a coordenada Z é 4, 5. Tá aqui o ponto onde ele para. Tá certo? Outros exemplos para nós vermos. Então, a abscissa 3 e a ordenada 4. Nós vamos ter aqui o ponto P, né? Então, olha,
Perceba que cada tracinho desse equivale a 1. Então, 0 é a origem, 1, 2, 3. Achei o 3 em x, que é o eixo das abscissas. Eu sei que a ordenada é 4, então eu vou contar aqui, partindo também do 0, agora na linha vertical, que é o y. 0, né? 1, 2, 3, 4. Então, o ponto onde encontra o 3 e o 4 é bem aqui, ó, o ponto P, certo? Então, eu chamo esse ponto aqui de coordenada de P, é a coordenada dele. Imagine aí se a gente estivesse brincando, por exemplo, em batalha naval. Quem viu aí, quem já brincou de batalha naval, ou quem já assistiu também Bom Dia e Companhia, que tinha lá aquele jogo de batalha naval, deve lembrar que para você derrubar o avião, para você derrubar o navio e tal, você tinha que fazer o quê? Encontrá-lo, né, a partir das coordenadas que eram dadas, tanto no eixo de x como no eixo de y. Então, é como se nós estivéssemos brincando de batalha naval, certo? E para obter as coordenadas, que era justamente o ponto onde você encontraria o navio, você iria traçar uma linha no eixo de x, que é a abscissa, e uma linha no eixo de y, que é as ordenadas, e você encontrar valores, encontrar os pontos. Pelos valores que foram dados, você encontrar a coordenada geográfica dele, certo? No caso, a coordenada no plano cartesiano. Então, eu trouxe aqui outros pontos para a gente. No A, nós temos 4 e 0. Então, perceba que você tem o 0 em y. Samara, quando aparece o 0, o que acontece? Significa que, de maneira bem grossa, bem rápida, para que a gente possa entender, toda vida que você tiver o 0, você marca o valor onde vem com um valor que não seja o 0. Ah, Samara, mas é 0 e 0. Aí você vai colocar na origem. No caso aqui, ó, ele deu x como 4 e y igual a 0. Então, qual é o valor que vai ser marcado? No 4. O 0 já é 0. Certo? Então, aqui é 0. 1, 2, 3, 4. Marquei no 4. 1 e 5, que é a letra B. Então, olha aqui o B, né? Você sabe que é 1 em x, porque sempre você vai ter x primeiro e y depois. Deixa eu só colocar aqui. Aqui você vai ter x, certo? E aqui você vai ter y. Então, x e y. Então, ó, olha aqui, ó. Você vai ter aqui 1 e 5. O 1, né, em x. Aí você vai contar 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto B. No C, 0 e 3. E agora, Samara? Agora, o 0 é no eixo x, então ele parte do x. Você vai marcar no eixo de y, que no caso é o 3. Então, 0 de x, 1, 2, 3 no y. Certo? Então, toda vida que tiver um número 0, naquele ponto ele passou na origem. Certo? Ele estava na origem. Então, nesse caso aqui, o x estava na origem. Na letra A, era o y que estava na origem. Certo? No D, menos 2 e 2. Se é negativo, você vai olhar para o lado esquerdo. Já sabe. Então, menos 2 vai vir por aqui. E 2 de y, que é positivo para cima. Então, ponto D. Certo? Menos 1 e 0 é o E. Se é 0, mais uma vez passou pela origem. Então, menos 1 aqui, ó. Marquei no menos 1. No F, menos 3, menos 3. Então, se é menos e menos, todo mundo é negativo, você vai saber que está lá no terceiro quadrante, não é isso? Então, ó, para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Aí você vai y descendo, né, que é também negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Marquei o ponto F. E o G? 0, menos 3. Também está na origem, o x. Menos 3 você sabe que é para baixo, né, no eixo de y. Então, menos 1, menos 2, menos 3. E o H, 3 menos 1. Então, 3 é positivo. Então, vai estar lá para o lado direito. E menos 1 negativo, direito para baixo. Então, 1, 2, 3 e menos 1, H. Ok, gente. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, reassiste a aula, tá certo? Quantas vezes for necessário. E aí, o que eu peço para vocês é, prestem bastante atenção nisso aqui, porque é fundamental para que a gente possa entender a próxima aula, tá bom? Um beijo, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.